A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os nossos amados irmãos. Que Deus continue derramando as suas ricas bênçãos sobre cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, mais um vídeo que nós estamos aqui realizando aqui, fazendo com amor, com carinho, para ajudar cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Canal PR Machado, tá bom? Quero aqui falar sobre um tema, abordar aqui o tema com respeito aos tipos de mortes, tá bom? Quero pedir a você que assista esse vídeo até o final, tá bom? Assista até o final que você vai compreender, vai entender, tá bom? E você que já é inscrito, sou grato aqui a Deus, a todos vocês, estou orando por cada um de vocês e também dizer para você que a sua participação é muito importante, tá bom? Como é importante a sua participação. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se, toque aí nessa letrazinha de vermelho, tá bom? Que tá aí abaixo aí, você inscreve-se, toque no sininho, faça um comentário, deixe seu gostei, compartilhe, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas amigas, tá bom? Então, o tema que nós vamos falar aqui é sobre os tipos de mortes, que está registrado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24, que nos diz assim: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Querido, a morte é o mais cruel inimigo dos seres humanos. Ela entrou no mundo com o pecado de Adão, como nós podemos ver na própria Bíblia Sagrada, lá no versículo 21 do capítulo que nós lemos, de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21, Paulo vai falar bem claro, porque assim como a morte veio por um homem, ou seja, por Adão, e está se referindo a Adão, quando Deus colocou ele no paraíso, deu responsabilidade a ele e fez restrições, proibiu que ele não tocasse em uma ave que estava no meio do paraíso. De todas elas, ele tinha livre arbítrio, de escolha, ou seja, de se alimentar de todas as aves, mas aquela que estava no meio do paraíso, Deus disse: olha, não mexe, porque se no dia que tu mexer, tu vai morrer. E assim, o homem, pela sua desobediência, pecou contra Deus, e aí veio a punição de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, todos os homens passaram a herdar a herança de Adão. Todos os homens passaram a herdar essa herança, que é a herança da morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Foi o caminho da vitória que Deus abriu para o homem na pessoa bendita de Jesus, que ele faz o complemento também. A ressurreição dos mortos veio por um homem, ou seja, por Jesus. O primeiro homem, Adão, pecou, e o segundo homem veio e venceu a morte. Então, queridos, como nós já falamos aqui, que a morte é o mais cruel inimigo dos seres humanos, e ela entrou através do pecado de Adão, ou seja, não há sequer um ser humano capaz de suportar o seu toque. Por isso que nós estamos vendo o mundo aí sofrendo, a morte está assolando muitas nações, tirando vida de muita gente. Cada hora, cada minuto houve uma notícia de alguém que morreu. Mas vamos aqui abordar o assunto sobre os tipos de morte. O primeiro tipo de morte, que ele quer trazer pelo menos três, o primeiro tipo de morte é a morte espiritual. Ou seja, que nós já mostramos aqui no início aqui. Todos nós nascemos assim, ou seja, pois nascemos ligado a Adão e nós herdamos a sua herança, que é a herança do pecado. Por isso que é necessário, é preciso que os seres humanos venham nascer de novo. Foi o que Jesus falou para Nicodemos, Jesus lá no capítulo 3 de João, versículo 3, 6, ele diz bem claro, no versículo 3 e o 6, quando ele diz que importa é nascer de novo. Então, o caminho da ressurreição, o caminho da vitória, o caminho de nascer de novo, o caminho da bênção é em Jesus. Ou seja, Jesus ele vai fazer com que venha ressuscitar novamente o espírito de adoração, o espírito de adoção, o espírito que verdadeiramente venha glorificar o nome do Pai. Ou seja, o homem do pecado ele está morto, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, a segunda morte é a morte física, que é a morte do corpo, o qual veio do pó da terra, ou seja, o homem
veio da terra, Deus pegou e formou o homem da terra, soprou nas narinas do homem e ali passou a ser uma alma vivente, né? Então, pelo pecado do homem, né, a consequência veio. O homem não nasceu para morrer, de modo algum. O homem nasceu para ser um adorador, para estar sempre adorando ao Senhor nosso Deus. Então, como consequência do pecado, veio a punição de Deus, que a Bíblia diz que é o salário do pecado, né? Que é a morte, essa morte física. Mas existe uma outra morte, que é a morte eterna. Essa é conhecida também na Bíblia como a segunda morte. Então, será a morte que ocorrerá depois do juízo final. E é interessante que essa morte será definitiva como ser a separação, ou seja, do justo e do ímpio. E isso dá para nós ver naquela parábola que o Senhor Jesus conta do Lázaro e do rico, que um morre, vai um para o seio de Abraão e o outro vai para o inferno. E nós vemos ali que é a separação, tá entendendo? Que é a separação que do justo e do ímpio, ou seja, o justo vai para o paraíso, enquanto que o ímpio vai descer às partes mais baixas. Só que a morte eterna, ou a segunda morte, ela vai acontecer no juízo final, onde Deus sentenciará o homem que não quis nascer de novo, o homem que continuou no pecado, o homem que abandonou a Deus, que não quis saber nada de Deus. Aí Deus vai jogar esse homem no lago de fogo, que a Bíblia Sagrada chama a segunda morte. Então, essa palavra que eu queria trazer para você, que Deus venha abençoar, Deus venha abrir seu entendimento e que você venha abraçar Cristo, que é o único que pode te dar a vitória. E Paulo, ele diz bem claro aqui no versículo 55 do mesmo capítulo, do capítulo 15, ele diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É o caminho que Deus preparou para o homem. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Querido, estamos vendo os governos aí todos preocupados com o que pode fazer com a raça humana. Mas quer dizer para você, querido, que o único que pode deter a morte é Jesus. Quando o ser humano se volta para ele, reconhecendo que é pecador, que reconhece que ele é o Senhor que pode perdoar, aí vocês vão ver a graça, a misericórdia de Deus sobre a vida de cada um. Que Deus em Cristo vos abençoe. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, dê seu gostei, tá bom, querido? Um abraço e até o próximo vídeo.